Como evitar o efeito sanfona? Então, basicamente, o que seria o efeito sanfona? Por que ele ganhou esse nome? Porque a maioria das pessoas que decide mudar o seu peso, ela não entende que, na verdade, ela está enfrentando um equilíbrio hormonal. Se ela estiver com o equilíbrio hormonal numa faixa de peso inadequada para ela, até em comparação com o meio que ela vive em termos estéticos, ou de acordo com os exames, por exemplo, se ela desenvolve diabetes, hipertensão, se essa pessoa ela tiver um desequilíbrio hormonal desse, na verdade o corpo entende como um equilíbrio. Então ele sempre vai querer trazer a pessoa para o peso máximo que ela já teve na vida. Tá? E como as pessoas ainda preferem acreditar que a obesidade nada mais é do que um mau hábito alimentar e falta de vergonha na cara, como eu sempre digo, se eu entender dessa forma, eu vou sempre me enxergar como um sem vergonha, que a gente comentou no episódio sobre a identidade, né? De agir como uma pessoa que já foi obesa e agora está magra. Essa pessoa ela vai sempre fazer a mesma coisa. Ela vai fazer o plano alimentar apenas pensando em emagrecer, sem pensar que a manutenção do peso perdido talvez seja o grande desafio. Tá? Então, quando eu entendo dessa maneira, eu entendo que a manutenção talvez seja ainda mais difícil do que a própria fase de emagrecimento. Então, o que a gente entende desse caso? Quando eu converso com os pacientes, eles falam, eu estou com excesso de peso. E eu já falo logo de cara. Bom, você quer perder peso e depois recuperar? Ou perder peso e manter para sempre controlado? E há uma grande diferença nisso. Por um motivo simples. Se eu entender apenas em emagrecer, eu penso apenas em qualquer dieta. Afinal, eu vou parar mesmo. Então eu posso fazer uma dieta bem radical, tipo dieta cetogênica, por exemplo. Eu vou ter um resultado de curto prazo até mais rápido, que não vai ter a menor sustentabilidade. Não tem solidez nesse resultado. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bem-vinda. Então o que nós queremos conversar hoje é sobre como a manutenção do peso perdido talvez seja o mais importante dos fatores. O emagrecimento é obtido com qualquer tipo de dieta. Certo? Bom dia, Fernanda, tudo bem? Então, quando nós conversamos em termos de manutenção, nós temos que pensar o seguinte. Nós acabamos de falar no episódio passado de como a pesagem, durante a fase de emagrecimento, pode nos atrapalhar. Tá? Só que na fase de manutenção, a pesagem constante é fundamental. E aí nós ficamos naquele dilema. Como nós nunca estamos satisfeitos com o peso atual, nós temos que decidir se nós queremos perder mais um pouquinho de peso, então eu deveria não me pesar, ou se eu gostaria de manter aquele peso perdido, aí eu deveria me pesar constantemente. Essa pesagem ela não pode ser feita de qualquer forma. O ideal seria até pesar diariamente, sempre em jejum. Tá? Então, acordo em jejum pela manhã, tiro toda a roupa, se possível na mesma balança, se possível digital para ser mais exato, e criar esse hábito. Tá? Então as pessoas que criam esse hábito de sempre olhar o peso, elas vão até se assustar de como o peso oscila. Então eu vou em uma festa numa quinta-feira, se eu for ver o peso na sexta, muitas vezes eu, além de recuperar um pouco de peso, eu retenho líquido a ponto de aumentar até 1 quilo no peso do dia anterior. Então isso nos alerta para como não é só um dia, só hoje. Na verdade, qualquer decisão no sentido de que eu não preciso fazer o plano alimentar hoje, no dia seguinte você já percebe o efeito disso. E como diz até o Dr. Bruno de São Paulo, que eu gostei dessa frase assim, o seu peso continua subindo mesmo que você não se pese. Então não adianta evitar de olhar. A verdade é que se eu estou só mantendo todo o peso perdido, não há sentido em eu não olhar o peso. A verdade é que esse dado é de extrema relevância se a pessoa entende que a grande dificuldade é não deixar o corpo restabelecer aquele equilíbrio hormonal no peso máximo.
Então, como o nosso corpo ele nunca entende o porquê da gente querer reduzir o peso, ele praticamente fica montando uma cilada. A qualquer momento que eu decida, só agora eu vou descansar um pouco da dieta, ou só hoje porque eu mereço, seja lá o quê. Então, qualquer motivo que a gente invente, que na verdade é uma desculpa, é uma mentira, eu estou querendo me enganar, na verdade, estou querendo me convencer, como nós falamos anteriormente sobre a dissonância cognitiva. E na hora que eu me peso, eu percebo que o problema continua lá, certo? Então, eu enxergo da seguinte forma: se todas as pessoas viessem em busca de como controlar o peso, eu pensaria o seguinte: desde o início da fase de emagrecimento, eu tenho que ter um plano coerente com a manutenção. Então não adianta muito eu ter um plano mais agudo para a fase de emagrecimento, depois um plano mais suave na manutenção. Isso acaba complicando o nosso planejamento. Tá? Então o nosso planejamento ele depende muito da gente diferenciar apenas num estado livre, onde eu como o que me dá vontade, quando eu tiver fome, sem qualquer plano, ou se eu sigo esse plano. Se eu tiver um segundo ou terceiro plano, igual quando as pessoas combinam jejum intermitente com uma dieta low carb, acaba ficando impraticável. Se já é difícil se manter em um plano alimentar, imagine com 2, com 3. Então a recomendação seria de, desde o início do processo, eu pensar no mesmo plano alimentar e diferenciar essa fase de manutenção com uma forma simples: se permitir um dia do lixo durante a manutenção. O que seria o dia do lixo? Um dia de liberdade. Posso até fazer 2? Posso até fazer 2. Se você estiver se pesando diariamente, você vai ver que o peso já começa a retornar. Então, por mais que a gente até se revolte, às vezes, de ter que viver sempre controlando, é recompensador ver que o seu peso está cada vez mais no controle, você está realmente controlando a situação de tal maneira que você até escolhe quando fazer o dia do lixo. Entendeu? Porque até haverão ocasiões, agora a gente está chegando no final do ano, ou alguma festa muito importante, que a gente simplesmente não quer seguir plano alimentar nenhum. Porém, uma coisa que ajuda muito na manutenção é que, se o plano é constituído na sua manhã, na sua tarde, eu posso fazer só uma noite do lixo, por exemplo, não um dia inteiro do lixo. Tá? Então, muitas vezes eu mesmo faço isso. Às vezes eu vou jantar fora com a minha esposa e faço dieta até o momento que eu entro no restaurante. Tá? Eu já percebi que, se fizer uma vez na semana só, até dá. Se eu fizer 2 vezes isso, o peso já começa a retornar. Então, aquela coisa, dependendo do quanto peso foi reduzido, mais rápido volta. Então, eu costumo comparar com um arco. Então, quanto mais esforço eu faço para retesar o arco, significa que eu estou mais longe do peso inicial. Então, para eu perder o primeiro, segundo, terceiro quilo, eu preciso fazer pouca força. Aí, a partir do 4º, 5º, 6º, 10º quilo, aí a força precisa ser cada vez maior. Uma outra analogia bem interessante para entender isso seria da escada rolante subida ao contrário. Então, se eu estou fazendo um esforço para subir a escada rolante, eu preciso manter esse esforço. Esse esforço, vão dizer que eu me canso. A escada rolante vai continuar seu ritmo me trazendo para trás. Se eu simplesmente parar o plano, eu vou acabar saindo da escada rolante. Então, quando eu entendo que o estímulo constante é a chave para eu continuar controlando o peso, eu entendo a necessidade de um plano realista. Então, hoje, o que eu mais vejo são pacientes que perderam 20, 30 quilos e recuperaram todos os quilos. Tá? Onde é que está esse segredo? Na capacidade que a pessoa tem de retomar a dieta. Porque mesmo eu tendo o dia do lixo no meu planejamento de manutenção, pode ser que eu vá numa viagem especial para o exterior, posso ficar num hotel bastante tempo, posso ter um evento muito importante para mim, que eu fique mais do que 1, 2, 3 dias sem fazer dieta alguma. Então, a capacidade de retomar a dieta é o que diferencia a pessoa que quer
manter o peso daquela que só queria emagrecer e voltar para a vida normal. E a pessoa que retoma a dieta, mesmo que ela saia de vez em quando, ela entendeu que a luta não tem fim. Tá? Então, esse processo de aceitação de que se trata de uma luta sem fim é a chave de tudo o que nós estamos falando aqui. Tá? Em todos os episódios, nós conseguimos reunir nessa verdade. Quando eu aceito que eu preciso viver sob um planejamento alimentar, eu consigo controlar todas as variáveis. Eu passo aquela revolta de ficar totalmente sem dieta. Eu, por exemplo, até sempre conto isso para os pacientes. No ano passado, não sei de onde eu tirei essa brilhante ideia de ficar um mês sem fazer dieta, bem nesse período agora do final do ano. Sinceramente, não sei de onde que eu tirei essa ideia, porque eu recuperei 11 quilos em um mês. Para eu perder novamente esses 3 quilos, demorou cerca de 4 meses, 3 meses e meio, 4 meses. Será que eu vou querer fazer isso esse ano de novo? De forma alguma. Tá? Tem que ficar correndo atrás 1/3 do ano por causa de um mês. Então, sinceramente, não vale a pena. Tá? Hoje eu percebo como pacientes, não vale a pena. Então, essa capacidade de retomar a dieta é a chave. Essa pessoa, ela aceitou que mesmo que ela tropece, ela já volta no dia seguinte. Tá? Se ela já estiver na manutenção, ela ao acordar em jejum pela manhã, ela já pesa e já percebe que o peso volta com tudo. Não adianta eu negar isso. Não adianta eu simplesmente não me pesar. O peso vai voltar. O que eu preciso é de um salvo-conduto para continuar não fazendo dieta. Veja, me pesei até que eu não recuperei tanto, então vou ficar descansando mais um tempo. Isso é certo, a pessoa vai recuperar o peso. O corpo nunca vai entender que o novo peso é o correto. Se essa pessoa fez uma dieta mais pé no chão, comendo aquilo que ela gosta, tá? Fazendo as refeições no horário que ela costuma fazer, quanto menos contrastante for com a vida real dela, mais lento esse peso volta, mas volta. Tá? Então, não há como emagrecer de forma definitiva e cessar qualquer esforço. Tá? Então, a pesagem contínua, ao contrário do emagrecimento, ela é crucial. Ela é crucial. Então, mesmo que eu tenha ido numa festa, não tem problema nenhum dar uma olhada, você sabe que o peso vai voltar. E a oscilação, ela é incrível. Isso mostra que durante o emagrecimento o ideal seria não ficar olhando, mas na manutenção é crucial. Eu preciso acompanhar isso, porque daí eu aceitei que o meu corpo sempre vai estar numa alteração dinâmica do peso. Ela está num momento de oscilações, às vezes, de até 2 quilos. Tá? Como eu disse, às vezes até revoltante, mas quando você sabe desse detalhe, você enfrenta o seu problema com muito mais tranquilidade. Tá? Então, há vários pacientes com a gente que estão há anos controlando o peso e eu sempre enfatizo, essa é a verdadeira vitória. Muita gente conta por aí, nossa, fui no Dr. Ricardo, perdi 25 quilos. Eu parabenizo, mas eu penso, até quando essa pessoa vai conseguir manter? No fundo, a pessoa sempre tem aquela ideia de que o carboidrato é maligno, sempre tem aquela ideia de que emagrecer é comer carne e ovo. E isso é uma catástrofe, porque a pessoa ela faz isso, emagrece e recupera. E cada vez que ela faz dessa forma, ela queima um pouquinho de músculo. Como nós dissemos no episódio, não esse, antes desse, episódio 14, a perda de massa magra constante é o maior determinante do novo resultado. Então essa pessoa ela não vai ter o mesmo resultado todas as vezes. Quanto mais vezes ela tentar e recuperar, mais difícil será a próxima. Que é o que nós vemos nas pessoas com mais de 50 anos, que já tentaram inúmeras vezes de forma sem solidez alguma. Chega um momento que as pessoas perdem peso com 600 calorias de dieta, quase nada. Teve uma paciente que ela começou a perder peso com 500. Então, será que uma dieta de 500 calorias seria saudável? Para ela foi a única forma de perder peso, e ainda cerca de 2 quilos por mês. A pessoa até desanima. Então, essa preservação de massa magra, ela é de suma importância nessa fase de manutenção também. Como nós falamos no episódio sobre proteínas, a ingestão de proteínas
numa dose de 0,8 gramas por quilo, no mínimo, ela é crucial para que eu pelo menos não perca massa magra durante o emagrecimento. A conta que a gente segue mais ou menos é assim, a cada 4 quilos perdidos eu posso perder 1 de músculo. Tá? É uma regra simples. Então se eu perdi lá 8 quilos, eu posso ter perdido no máximo 2 de músculo. E aí que entra em cena a atividade física. A atividade física aeróbica, esteira, bicicleta, natação, elas têm um processo de atenuar essa perda de massa magra. Mas se a pessoa faz também um exercício de resistência, que é a musculação, ela pode até ganhar massa magra nesse processo, mesmo comendo menos. Tá? Então, como essa pessoa ela está numa restrição calórica, o corpo utiliza melhor a proteína ingerida. E essa proteína ingerida, por incrível que pareça, quem ajuda essa maior ação da proteína é o carboidrato. Então, quando eu faço uma dieta baseada em restrição de carboidrato, eu estou dando um tiro no pé. Porque aquela proteína que seria poupada, ela seria poupada se houvesse ingestão de carboidrato. Por isso que não faz nenhum sentido fazer uma dieta baseada no nutriente. Todos eles têm a sua importância. Tá? Então, a pessoa que ela combina o exercício aeróbico com o anaeróbico, ela não só vai atenuar a perda de massa magra, que muitas vezes ela vai até ganhar a massa magra. E é isso que vai determinar o metabolismo no final do emagrecimento. Tá? Como o nosso corpo ele reduz o metabolismo para evitar que a gente perca muito peso, é obrigatório que essa atividade física passe a ser regular e até diária. Tá? Hoje nós sabemos que existe um conceito chamado fitness metabólico, que seria assim, o efeito do exercício não seria só naquele momento do exercício, ele geraria um benefício por cerca de 48 horas. Tá? Então, hoje, é claro que quanto mais exercício melhor, sem dúvida, mas se isso não for possível, nunca demore mais de 48 horas para fazer uma nova sessão. Essa seria a dica. Então, recapitulando, a manutenção ela depende de 3 pilares: de uma atividade física regular, de uma pesagem recorrente, constante e sistemática, e de uma dieta realista. Tá? Então não é simplesmente fazer dieta, exercício e continuar pesando. Não, tem detalhes nisso. Não é qualquer dieta, não é qualquer exercício. Certo? Não é pesar de qualquer jeito na farmácia de roupa, cada dia com uma roupa. Então quando a gente leva esses conceitos um pouco mais profundamente, nós vamos perceber que nós não estamos falando de alguns meses de emagrecimento, nós estamos falando de décadas de manutenção do peso. É um processo muito mais complexo, muito mais amplo e muito mais vitorioso. Porque é muito frustrante aquela pessoa que entrou de cabeça naquele processo, viu que é possível perder muito peso e recupera tudo. Ela não tem a menor vontade de retomar a dieta. Afinal, ela deu todo o seu esforço naquela dieta para o emagrecimento sem pensar que ela teria que manter esse peso perdido depois. Por mais que as pessoas recusem essa ideia, a obesidade é realmente uma doença. Hoje em dia, na imprensa de hoje, a gente ouve até que não deveria se chamar de doença, mas é uma doença. Isso é inevitável, não tem como evitar essa ideia. É simplesmente uma verdade. Então, se eu entender a obesidade como um estilo de vida, eu nunca vou entender por que uma pessoa magra come tanto. Então, se fosse estilo de vida, todo mundo seria extremamente obeso. E, inclusive, os obesos comem muito menos. Então, quando o obeso fala que come muito pouco, é verdade, não está mentindo. Você nunca passou perto de uma pessoa magra? Todos nós conhecemos aquela pessoa que parece que come como um condenado, como se diz. E essa pessoa controla o peso tranquilamente, até de forma automática. Por isso que os magros não entendem os obesos. A ideia que a gente tem de obesidade na sociedade é ditada pelos magros. Eles pensam, eu sei o quanto eu como. Eu sei que eu como o que eu quiser, eu não passo fome, eu não passo vontade e não engordo, eu tô certo. Imagina esse gordo. E todo esse estigma que a obesidade carrega vem dessa ideia. Hoje, por incrível que pareça, mais da metade da população já tem sobrepeso. Então essa ideia tende a mudar. Quando nós tivermos um medicamento que emagreça sem a dieta, aí a obesidade ganhará o status de doença. Agora eu me pergunto, será que é do interesse, até da indústria farmacêutica,
Descobrir um medicamento que emagreça sem dieta? Talvez, venderia horrores. Só que toda a cadeia de consequências da obesidade seria comprometida. Então, aquele paciente hipertenso, diabético, ele simplesmente vai controlar as suas doenças. Então, seria ótimo para a obesidade e péssimo para toda a indústria do diabetes, hipertensão, colesterol. Então, a gente não pode ficar esperando surgir um super remédio. Cada hora é lançada uma nova opção, como eu disse também no episódio sobre medicamentos, que o ano que vem virá um medicamento que será vendido como o santo grau do emagrecimento e que perde 1,25 kg por mês, ao custo de $1.000 por mês. Como é que isso pode ser animador? Pior, o estudo tinha uma dieta hipocalórica junto. Que grande remédio é esse que precisa de uma dieta junto? Certo? Então, a gente não pode esperar um tratamento que não seja dieta. Isso vai demorar. E não é por isso que a gente simplesmente não vai fazer dieta porque não aceita isso. É só fazer uma dieta que seja condizente com a nossa rotina. Então, aquele pão que eu estou com vontade de comer, eu vou lá, planejo, ver se cabe no meu planejamento e como aquele pão. Porque é isso que acontece. Se eu estou numa estrada e tem só esfirra para comer, é isso que eu vou comer. Eu não vou conseguir levar uma marmita. Eu não vou conseguir seguir o plano que foi passado exatamente daquele jeito para aquele horário. Eu simplesmente não vou fazer. E se eu não faço aquele planejamento, eu não faço o resto do dia inteiro. Se for sexta, então, eu já não faço nem no fim de semana. Então, são conceitos pequenos, mas que vejam como a gente conseguiu reunir vários aspectos de toda essa série que a gente está fazendo de podcasts, simplesmente na luta pela manutenção do peso perdido. Esse é o fator mais importante do emagrecimento. A aceitação de que a obesidade é uma doença e só com o controle alimentar a gente vai ter sucesso. Certo? Eu tenho uma pergunta aqui da Ana, que ela falou assim, qual seria a porcentagem, deixa eu só ler aqui só um pouquinho, a porcentagem de peso para entrar na manutenção. Olha, é uma ótima pergunta, Ana. Aliás, muito obrigado pela pergunta. Qual é a porcentagem de peso? Nós conversamos no episódio sobre metas também. Eu só faço comercial agora dos outros episódios, porque eu vou lembrando de tudo que eu já falei. Cada perda de peso ela é bem-vinda. A gente já vê redução de complicações infecciosas com 3% de redução do peso, até controle completo do diabetes, até sem medicamentos, com 15% de redução do peso. Então, hoje, aquela pessoa que emagrece, quanto mais ela emagrece, melhor em termos de saúde, mas mais importante é que esse emagrecimento seja sólido, certo? Então, temos que inicialmente pensar não só em emagrecer, mas emagrecer para sempre. Esse é o conceito. Então, qual que seria a porcentagem para entrar na manutenção? Depende de como essa pessoa está se saindo. Se ela está num ritmo ótimo, por que a gente deve atingir uma meta e parar por ali? Então, a porcentagem de manutenção, eu uso um esquema simples, na prática, que seria observar o momento que a cintura abdominal sobe de uma consulta para outra. Fica até a dica, se vocês quiserem acompanhar pela cintura abdominal, quando a pessoa começa a sair muito da dieta, começa a perder muito ritmo, que é o chamado efeito platô, nós temos uma redução do peso e um aumento da cintura. Esse é o momento que eu começo com o paciente a fazer uma estratégia de manutenção. É claro que a manutenção envolve sempre tentar perder o máximo possível, mais um pouco de peso, só que essa pessoa ela já está mostrando sinais de que talvez ela não vá muito mais longe. E quanto que ela perdeu de peso? Honestamente, nem importa. O que importa é que ela aprenda a manter aquele peso perdido. Quando eu falei de metas, no episódio sobre metas, eu falei que é só um ponto para nos fazer largar a dieta. Então eu tenho que pensar em ir o mais longe possível, eu vou ter uma saúde cada vez melhor, de uma forma balanceada, de uma forma realista, que me permita não largar a dieta, e se eu largar eu retome imediatamente essa dieta, que eu consiga fazer exercício com energia, coisa que é impossível fazer com restrição de carboidrato. Então, qual seria a porcentagem do peso para entrar na manutenção? Qualquer uma. Quanto mais longe eu for, melhor. Quando a gente emagrece 1 quilo, nosso metabolismo cai um pouquinho, com 2 quilos cai mais ainda. Eu deveria preencher essa queda do metabolismo com um exercício cada vez mais intenso. Então, quando a pessoa ouve que ela deve fazer exercícios para emagrecer,
Não é exatamente assim em termos de conceito. Ela precisa preencher aquele metabolismo perdido. Ela tem que preservar a massa magra, mas não é ele que vai emagrecer. Você está se preparando para a manutenção desde o início do emagrecimento. Então, a mensagem de hoje, talvez seja a mais importante de todas, é como nunca mais engordar. Porque emagrecer, qualquer dieta emagrece. Certo? Então, obrigado pela pergunta. Acho que foi muito ilustrativa. Até eu tenho uma do Guilherme aqui, ó, falando, talvez o emagrecimento seja uma das coisas mais difíceis do ser humano. Olha, eu acho que há várias coisas difíceis na vida, mas o emagrecimento, ele não é tão difícil. Ele só tem um conceito um pouquinho discutível. Por quê? Porque quem contou a história da obesidade foi quem não teve obesidade. Eu acho que isso me faz gostar tanto desse tema, porque eu enfrento isso dia a dia e trabalho como endocrinologista, quer dizer, eu não posso em hipótese nenhuma engordar. Sempre tem aquele paciente mais idoso que fala, nossa, como o senhor está gordinho. Eu falo, fantástico. É melhor que qualquer pesagem quando o paciente percebe que eu ganhei peso. Então, eu vejo que é sim um processo difícil, se eu enxergar como o magro enxerga. Se eu enxergar como alguém que tem uma doença e consegue controlar o peso, é recompensador. Tá? Tiago, bem-vindo, obrigado pela presença. Luzia, Andréia, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, enriquece muito a nossa série. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria deixar de mensagem hoje. Tá? Agradecer pela presença de todos vocês, pelas perguntas. Sexta-feira a gente continua, tá bom? Abração.